Queridos, é com muito prazer, eu, conferencista Rivanildo Menezes, da Escola Missionária e do canal A Verdade Oculta 30, gostaria de convidar você para mais um estudo sobre a Palavra de Deus, onde nós estaremos tratando nesse estudo sobre doutrinas bíblicas. E o assunto que nós vamos abordar agora é as digitais do Criador. Vamos para o estudo. A Bíblia não faz rodeios ao afirmar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela também diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As Escrituras não usam linguagem científica, nem tentam explicar como foi a criação. Simplesmente afirma que Deus criou o universo e ponto final. Para aceitar isso, é necessário primeiramente crer. Afinal, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não podemos ver Deus, nem voltar num tempo para assistir aos eventos da Semana da Criação. Isso quer dizer que não existe evidências de que o Criador existe? Note o que escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. As coisas criadas apontam para o Criador, o desenho aponta para o design. As digitais de Deus estão visíveis para o observador eterno. Atento, desculpe. Bom, a mensagem encontrada apenas no núcleo de uma pequena ameba é maior do que os 30 volumes combinados da Enciclopédia Britânica. E a ameba inteira tem tanto informações em seu DNA quanto 1000 conjuntos completos da mesma enciclopédia. Aqui nós temos a ameba. E o mais interessante desse estudo é que, se você observar no filme Contatos, Jodie Foster desempenha o papel de uma cientista que faz parte do grupo de pesquisa chamado SET, que busca sinais de vida inteligente no espaço. Que sinais são esses? Uma mensagem? Certo dia as antenas captam ondas de rádio com um padrão inteligente, uma sequência de números primos de 1 a 101. Isso não pode ser um fenômeno natural, diz a cientista no filme. Ironicamente, o filme Contato foi baseado no romance do falecido astrônomo Carl Sagan, que era um apaixonado evolucionista que acreditava na geração espontânea. Ele estava absolutamente convencido de que uma simples sequência de números primos prova a existência de vida inteligente, mas o equivalente a 1000 enciclopédias numa vida unicelular não prova isso. Foi o próprio Sagan quem escreveu a informação contida no cérebro humano, expressa em bytes, e provavelmente comparável ao número total de conexões entre os neurônios, cerca de 100 trilhões de bytes. Se fosse escrita em inglês, digamos, essa informação encheria 20 milhões de volumes. O equipamento em volumes ao acervo das maiores bibliotecas do mundo, a equivalência dos 20 milhões de livros está dentro da cabeça de todos nós. O cérebro é um lugar muito grande, num espaço muito pequeno. A neuroquímica do cérebro é expressamente ativa. E o circuito de uma máquina mais maravilhosa do que qualquer uma que o ser humano já tenha visto. Por que Sagan achou que a mensagem simples expressa em números primos exige uma inteligência, ao passo que um volume de informações do tamanho de 20 milhões de livros não? E mais, se seres humanos inteligentes não podem criar coisas alguma próxima do cérebro humano, por que deveríamos esperar que leis naturais o fizessem? Deus se comunica. Deus não apenas existe e é todo-poderoso, como também resolveu manter contato com seres que criou à sua imagem e semelhança. O pecado criou uma barreira que separou o ser humano de Deus. Antes da rebelião, o homem e mulher mantinham estreito relacionamento pessoal com o Criador.
Situação que mudou com a desobediência de Adão e Eva, mas o Criador não suporta a ideia de viver longe de seus filhos. Você sabia disso? Como escreveu Jeremias, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade, te atraí. Depois da queda, Deus passou a usar seus servos, os profetas, para transmitir mensagens de amor, advertência e reprovação. Como a mente humana foi cada vez mais se tornando debilitada e as informações antes passadas de pai para filhos, corriam o risco de se perder ou de desvirtuar-se. O Senhor resolveu registrar em livro a história da redenção, os princípios do seu reino e seu desejo de restaurar a raça humana. Esse livro ficou conhecido como Bíblia Sagrada. A Bíblia é outra evidência de Deus entre os seres humanos, outra digital do Criador. Na verdade, é a revelação especial de Deus em papel e tinta. Traduzida em mais de 2.000 idiomas, a Bíblia é o livro mais conhecido do mundo. Calcula-se que já tenham sido vendidos mais de 6 bilhões de exemplares. E ninguém duvida de que o conteúdo de suas páginas continua influenciando a história. Credenciais divinas. As credenciais divinas da Bíblia mostram que ele é realmente um livro singular. Veja algumas dessas credenciais. Apesar de os 66 livros que compõem a Bíblia terem sido escritos por cerca de 40 autores no período de mais de 1.500 anos, nenhum deles se contradiz. A Bíblia é um livro universal, serve para todos os povos, épocas e idades. É indestrutível, apesar das perseguições movidas contra ela. Você pode observar que há muitas perseguições contra a Bíblia. Descrença, porque quando a pessoa para de acreditar nos relatos da Bíblia, duvidar da existência, da veracidade da palavra, então, meu amigo, não tem mais jeito para essa pessoa. Em quem que ela vai crer? Quando ela começa a colocar dúvidas, quando ela começa a dizer que foi escrita por qualquer pessoa, que tudo foi manipulado, que tudo foi alterado 100%, então não tem mais aonde essa pessoa acreditar. Em quem ela vai se firmar? É imparcial e inesgotável. A arqueologia tem confirmado o pano de fundo histórico das Escrituras. A Bíblia possui influência e poder transformador de vidas. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual pessoa que já leu a Bíblia, que estava com a vida totalmente atribulada, arruinada, que a história da Bíblia, o conteúdo dela não muda uma vida? Muda sim, muda o caráter de uma pessoa, muda o comportamento dela, muda toda uma vida. Quando a pessoa passa a ler a Bíblia, a Escritura, ela começa a analisar e ela vê que ela realmente é uma pessoa pecadora e precisa da misericórdia do Eterno e do Senhor Yahushua Jesus. Jesus é chamado de Palavra de Deus em Lucas 8:21. Suas profecias têm se cumprido à risca. Em Daniel 2, a profecia cumprida a respeito da destruição da antiga Tiro, a queda de Babilônia e a reconstrução de Jerusalém e etc. Manuscritos antigos como os descobertos nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, atestam a integridade das Escrituras, diferente do que ocorre nos romances e nas lendas. Os escritores bíblicos tomaram o cuidado de registrar os eventos precisamente informando datas, nomes e lugares. O que a Bíblia diz sobre ela mesma? Quanto das Escrituras é inspirada por Deus, pelo Criador, e para que elas servem? Vamos ver. 2 Timóteo 3,16. Para que serve a Escritura? Toda a Escritura, que é a Bíblia, é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para educação na justiça. Então nós temos informações muito importantes aqui, porque a Bíblia Sagrada, tem pessoas que dizem assim, poxa, mas nós não temos mais os originais, nós não temos mais a Torá, os originais, os manuscritos. Tem gente que afirma isso. Aí alguns dizem, olha, mas eles acrescentaram coisas na Bíblia, porque acrescentaram vírgulas, acrescentaram tios, acrescentaram acento. É claro, quando uma pessoa traduz a Bíblia do hebraico para o português, para o latim, para o inglês, você vai encontrar acento, você vai ter vírgulas, você vai ter tio. E não é que alteraram a original. Veja bem, a Bíblia, ela é um livro baseado nos originais, né? Claro, retirado dos originais. E tudo que está dentro dela, você pode ter certeza, da escritura, não de comentários. E nem de epígrafes. Não fique preso a epígrafes e nem fique preso aí a comentários. Mas tudo que está na Bíblia, pode ter certeza, é o suficiente para a salvação da humanidade. Quem inspirou os escritores na Bíblia? Segundo Pedro 1:21. Vamos lá. Porque nunca, jamais qualquer profeta foi dado por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que é comparado à Bíblia? Salmo 119, versículos 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você lê a Bíblia, você consegue encontrar luz para os seus caminhos e lâmpadas para os teus pés, aonde você consegue discernir todas as coisas. O que acontece quando estudamos as Escrituras? Vamos ver a resposta em 2 Timóteo 3,15. É que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus e Yoshua. Como estudar a palavra de Deus, a Escritura, a Bíblia? Isaías 28:13 nos ensina, em Lucas capítulo 24, versículo 27 também nos ensina. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. É assim que nós estudamos as Escrituras, tendo que tem que haver uma harmonia, uma concordância entre versículos, livros, né, diferentes da Escritura, porque elas não entram em contradição. O que entra em contradição é o ser humano, porque o ser humano é complicado, porque ele não dá lugar ao Espírito do Eterno. Quando a pessoa dá lugar ao Espírito do Eterno, com toda certeza, o próprio Espírito do Eterno, o Espírito Santo, ele fará claro as revelações da Escritura de Deus. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus, exponha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. No caminho para a aldeia de Emaús, Jesus e Yoshua deu um verdadeiro estudo bíblico para os dois discípulos, em Lucas capítulo 24, versículo 27. É dito que Jesus usou vários livros da Bíblia para explicar o assunto, sua morte e ressurreição. Já em Isaías capítulo 28, versículo 13, nos recomenda comparar texto com texto, um pouco aqui, um pouco ali, para compreender o contexto. Você entende? Você compara um pouco num livro, um pouco no outro livro, e examina o contexto. Aí você vai entender que muitas coisas que as pessoas têm aprendido dentro das religiões evangélicas e outras religiões estão equivocadas, porque a palavra do Eterno se estuda desta forma, como nós lemos aqui em Isaías capítulo 28, versículo de número 13. Basta ler a Bíblia e entendê-la. Apocalipse 1:3, Tiago 1:22 e Mateus 7:21. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bom, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, disse o Senhor Jesus, Yoshua. Quem é o personagem central da Escritura, da Bíblia? Você sabe quem é? Vamos verificar em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus, Yoshua.
O que diz Jesus ser a palavra de Deus? João 17:17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Para que principalmente foi escrito a Bíblia. Principalmente foi escrito a Bíblia, Romanos 15, versículo 4. Pois todo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Claro, a esperança é Jesus Cristo. Tome uma decisão. Em Atos, capítulo 17, versículo 11, Paulo diz o seguinte sobre os moradores de Bereia. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras. Para ver se estas coisas eram assim, por isso reconhecendo que a Bíblia é a palavra de Deus, aceito-a como regra de fé e prática, e resolvo estudá-la diariamente, a fim de, com a ajuda do Eterno Deus, praticar seus ensinos. Amém, pessoal? Então é assim que funcionam as Escrituras. Nós estamos aí analisando este estudo maravilhoso sobre as digitais do Criador. O Criador, ele tem todo o propósito na nossa vida. Ele nos ama, ele tem algo especial na sua vida, ele precisa de você para fazer a sua obra, mas procure se libertar. Você não precisa de nenhum sacerdote, você não precisa de pastores, você não precisa de evangelistas, de presbíteros para te levar para o céu. Você precisa apenas do pastor verdadeiro, o nome dele, Yahushua. E somente ele, o verdadeiro pastor, vai te tirar do aprisco dos lobos devoradores. Então se liberte, meu amado. Se liberte hoje, porque as digitais do Criador, eles estão na sua vida. Até a próxima aula. Que a paz do Eterno fique com você. Amém.